Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Muito bem, começando agora mais um Clubecast, o podcast do Clube Empreendedor Brasil. Se você não conhece o Clube Empreendedor Brasil aí, entra em clubeempreendedor.org, uma empresa que junta empreendedores para fomentar novos negócios, fortalecer network, gerar parcerias e alavancar a nossa economia. É isso aí. Bom, meu nome é Rafael Ponzi, eu sou diretor-presidente aqui do Clube Empreendedor Brasil e é um prazer te receber aqui. Se você ainda não viu os outros podcasts, cara, entra aí no nosso YouTube, Clube Empreendedor Brasil, vai lá embaixo, tem muita coisa boa, tá? Esse vai ser espetacular, especial, mas também tem muitos outros conteúdos que você pode ver. Hoje temos aqui um convidado realmente muito especial, Hugo Nola. Tudo bom, Hugo? Tudo bom, Rafael? Maravilha, é um prazer enorme te ver aqui, hein? Que isso, prazer é meu. Um prazer muito grande mesmo e vai ser um papo muito bom. Vamos lá, gente, pra quem não conhece, Hugo Nola. Hugo Nola é psicanalista, tá? Psicanálise, neurociência comportamental, ele só estudou isso. Psicanálise, neurociência comportamental, é um cientista comportamental, isso aqui é bacana, tá? Fez aí essa neurociência de comportamento e desenvolvimento. Gente, é o seguinte, a gente vai falar aqui sobre comportamento humano, comportamento de equipes, como é que você se comporta no ambiente empreendedor, quais são as habilidades que são importantes você ter, como é que o ser humano age diante de cada situação, não é isso? Exatamente. Então, assim, Hugo, vamos conversar sobre isso, mas assim, já vamos abrir. Uma coisa que eu falo muito aqui, dou palestra sobre, mas eu queria a sua opinião. Comportamento empreendedor, dá para adquirir? Já nasce com? Ou é uma coisa que tem que ser construída, rápida, é devagar? Como é que é isso? Boa pergunta. E a gente fala o seguinte, né? O comportamento, ele é parte genética. Então, tem parte que nasce com você, tá? Ele é parte relacionamento, você vai aprender lá desde o relacionamento com a sua família até os relacionamentos que você faz ao longo da sua vida e parte conhecimento que você adquire. Então, essa parte genética, ela vai nascer com você, não tem como você adquirir ela ou perder ela ao longo da vida, tá? Então, o empreendedor, tem empreendedor que ele já vai nascer com determinadas características comportamentais ou habilidades comportamentais para determinada situação. Mas, grande parte e a maior parte, aí os especialistas eles vão divergir um pouco, né? Tanto percentual de genética, tanto percentual não é um consenso, tá? Mas aí a parte relacionamento e a parte conhecimento você pode adquirir ao longo da sua vida. Tá, beleza. Mas aquela pessoa que fala assim, eu não gosto de empreendedorismo, eu quero trabalhar aqui com o meu CLT, ficar feliz da minha vida. Essa pessoa, ela dá para girar a chave dela, ela virar uma empreendedora? Dá para girar a chave dela. Geralmente isso é construído pelo relacionamento. Provavelmente se você for olhar lá a família dela, o relacionamento que ela construiu até aquele momento, ali tinham pessoas que não eram referência para ela ou falavam que empreendedorismo não era para ela, não era bom, não teve boas referências com relação a isso. Então, aquele relacionamento vai criar nela esta crença de que ela não pode empreender, de que empreender não é para ela. Mas essa chave a gente consegue virar e até com certa facilidade. Pô, bacana. Então, mas isso funciona com cursos de empreendedorismo, por exemplo, palestras e palestras motivacionais, isso funciona? Deixa eu ajeitar aqui seu microfone para ficar mais bacaninha. Ítalo, dá uma ajeitadinha aqui no microfone rapidinho do Dr. Hugo Nola. Ficar tudo certo. Que ele pega só aqui na frente. Porque a gente não pode perder essas dicas agora, né? Isso consegue ser passado, porque assim, hoje em dia tem muitas palestras motivacionais. Cara, eu não sou uma pessoa que julga palestra motivacional, tá? Eu gosto muito de palestra motivacional, acho bacana. Eu não dou palestras motivacionais, né? Tem até uma motivaçãozinha ali no meio, mas eu não dou palestra. Mas tem muita gente da palestra motivacional que é espetacular. Elas servem para moldar a característica daquela pessoa que está vendo aquela palestra? É até complicado falar sobre isso, porque a gente tem um monte de profissional aí que trabalha diretamente com palestras motivacionais, que trabalham diretamente com cursos e formações. Sem falar de pessoas, né? Nelas. Né? Mas, na minha opinião, principalmente utilizando a neurociência, né, a gente vai ver que essas ferramentas elas não são totalmente eficazes. Se ela pega você num momento propício, ela vai gerar um resultado, mas ela não tem a capacidade de transformar, às vezes, uma crença limitante. Você chega com uma crença limitante tão grande, com uma barreira emocional tão grande, que aquela palestra motivacional ela vai servir para startar você ali naquele momento, mas provavelmente 2 dias depois, 3 dias depois, no máximo,
uma semana depois, você já desmotivou, você já perdeu aquele gás e você já volta para o seu estado anterior, entendendo que aquele caminho não é para você. E se ele seguir, entrar... porque esses coaches, né? Coaches mesmo, são coaches... Eu não falo mal de coach, não, porque... tem coach muito bom por aí. Eu tenho formação em coach. Tem formação em coach, ótimo. Então você vai saber bem falar sobre isso. Esses coaches, eles têm essas palestras motivacionais, mas também costumam ter um programa, onde a pessoa segue esse programa. Aí sim, pode dar mais certo? Sim. O que vai acontecer? Qual a linha que eu vou seguir aqui e que para mim tem gerado resultado, tá? Eu parto do ponto das minhas formações, da minha experiência, de que todo mundo tem uma programação básica. Ok. Tá? Eu tenho uma programação básica, ou seja, você nasce com determinados recursos para ser alguma coisa. Ok. Ou para alcançar os resultados que você quer. Então, o que as pessoas não conseguem fazer é, primeiro, entender qual a programação dela, e segundo, administrar os recursos, gerenciar essa programação para alcançar o resultado que ela quer. Então, você pode vir de uma família que não tem nada a ver com empreendedorismo, mas em algum momento descobrir a veia empreendedor, o caminho do empreendedorismo, mas não saber como atingir esse objetivo. Tá. Entendi. Entendeu? Então é assim que funciona. Exatamente. Tá, mas e aqueles... esses coaches, esses profissionais, né, de empreendedorismo, etc., eles não só utilizam a palestra motivacional e vamos dizer assim, essa trilha, né, desse empreendedorismo, dessa ativação de empreendedorismo, ou de mentalidade ou atitude empreendedora, eles utilizam diversas ferramentas aí durante essa trilha, né? Você deve saber essas ferramentas todas, o DISC, é isso, é aquilo, análise comportamental, isso já entender um pouco mais o que você falou, tipo a programação dessa pessoa para poder encaixar nela o perfil? Muitas vezes essas ferramentas elas vão ativar pontos que estavam desativados. Ok. E aí vai despertar em você algo que estava lá já, okay, tá adormecido e não sendo utilizado. Tá. Só que se a pessoa ela não tem determinadas características, adquirir essas características é mais difícil. Então, eu posso fazer você chegar aonde você quer, só que nem sempre o que eu vendo para você vai servir para o que eu vendo para uma outra pessoa. Entendi, tá. Entendeu? Então, as ferramentas de coach, programação neurolinguística, cursos motivacionais, elas vão ser muito eficientes a partir do momento em que elas vão acender dar algum gatilho ou acender algum ponto que estava adormecido dentro de você, não sendo utilizado. Mas dificilmente elas vão criar em você algo que você não tem. Entendi. Mais ou menos, a gente precisaria de um pouco mais de tempo para explicar, porque sim, claro, falta bastante, né? Mas basicamente é isso. Então essas ferramentas, elas são sim, elas funcionam, são eficientes, funcionam, sim. Mas a pessoa tem que ser uma coisa mais voltada para aquela pessoa. Exatamente. E aí entra o quê? Exatamente. Aí entra ali a comportamental. Ok. Então eu falo para você precisa, para você dar certo como empreendedor, você precisa gostar de se relacionar com pessoas, fazer network, eventos de network e gostar de conversar com pessoas. Eu não consigo criar em você a vontade de gostar de falar com pessoas, porque comportamentalmente a sua programação pode ser uma programação de alguém que gosta mais de mexer com computador, máquinas. Com máquina, ou de ficar mais sozinho. Tá, mas nem por isso ela não pode empreender. Exatamente. Okay. O que eu consigo fazer é, por um determinado período, você precisa se relacionar e falar com pessoas. O que eu não posso é fazer com que você o tempo inteiro goste de se relacionar e falar com pessoas. Não tem como. É uma característica daquela pessoa. É uma característica que nasce com aquela pessoa. E morre com ela? E morre com ela. Tá. O que eu posso fazer é te ajudar, tá? A driblar ali aquela característica por algum tempo, tá? Para chegar no resultado que você quer. Então, durante esse período aqui, você vai precisar conversar com pessoas, se relacionar com pessoas, falar com pessoas. Mas passou esse período, gerou o resultado que você quer, você volta para o seu estado que é mais introspectivo, mais no seu canto, mais com você mesmo. Quando essa pessoa ela começa a se cobrar, porque fala, peraí, eu vejo os empreendedores aí falando com todo mundo, se relacionando com todo mundo, se conectando com todo mundo, eu não consigo fazer isso.
eu não vou conseguir. Tá incomodando ela, aí sim ela vai. Exatamente. Bacana. Então, ela primeiro precisa entender isso. Ela tem características que nascem com ela e qualquer objetivo que ela queira alcançar ao longo do caminho, ela precisa respeitar essas características. É por isso que eu vou falar que você não pode ser quem você quiser. Eu não posso olhar para você e falar, pô, quero ser igual a Rafael. Não vai ser, porque não vai ser características nunca, diferentes. Porque são configurações comportamentais diferentes. Mas eu posso desejar o seu resultado. Pô, Rafael é um empreendedor que deu certo, de sucesso. Eu quero ter esse sucesso. Por outro caminho. Eu vou, usando a minha configuração comportamental, pelo meu caminho, chegar no resultado que você quer. Excelente. Aí faz todo sentido. Concordo com você. Perfeito. E assim, uma frase que eu costumo repetir é uma frase do Muhammad Yunus, aquele cara que inventou o microcrédito, etc., lá na década de 80, lá na Índia, Bangladesh. E ele fala, todo mundo nasceu empreendedor. Todo mundo nasceu empreendedor. Porque na época das cavernas, ninguém saía de caverna em caverna entregando currículo. Simplesmente se juntavam a outras pessoas e iam caçar. Ou iam caçar sozinhas, né? E voltavam para casa com seu alimento. Então essa característica já vem do ser humano. Comportamento, né? Agora vamos tentar entrar um pouquinho mais aqui, né? Sem tentar se estender muito, mas não tem jeito. Vem de uma carga genética, né? A gente tem medo porque o medo nos defende de perigos, né? Então, isso é uma carga genética. Essa carga genética, vou arriscar aqui, essa carga genética dessa atitude empreendedora em ir caçar está dentro do ser humano. Então, posso arriscar dizer que todos nascem empreendedores. Cada um com sua característica, é isso? Exato. O que você tem para falar sobre isso que eu falei? Vamos lá. Se a gente parte do ponto que empreender não é ter negócio, mas é você se adaptar a situações para gerar resultado, então todo mundo nasce empreendedor, porque todo mundo desde criança precisa se adaptar para alcançar um resultado. Perfeito. Preciso me conectar com alguém, preciso aprender aqui a chorar, preciso aprender como é que eu ganho algumas coisas, como é que eu tenho atenção. Então eu começo a me desenvolver as minhas habilidades comportamentais, me adaptando ao ambiente para chegar a um resultado. Não tem nada a ver com o negócio. Ter um negócio faz parte do conjunto de empreender, mas não necessariamente ter um negócio. Tá. Então, e aí você fala sobre a questão do medo, né? Que é um comportamento que nasce com a gente, assim como alguns outros comportamentos que vão funcionar como mecanismos, não só de defesa, mas de adaptação. Ok. O medo é um mecanismo de adaptação. Então, todo mundo nasce empreendedor porque todo mundo tem a capacidade de se adaptar para alcançar um objetivo. Perfeito. A questão é que cada um desenvolve, desde lá, e a gente vai entrar um pouquinho na psicanálise, desde a barriga da mãe, desde a primeira infância, que vai começar na gestação, a desenvolver recursos que você vai usar a vida inteira. Recursos de adaptação comportamental. Então, se você, fazendo uma análise comportamental profunda, você vai entender que hoje você utiliza certos recursos, pode não utilizar da forma correta, mas utiliza certos recursos que você usava quando era bebê, quando era criança, para gerar um resultado na sua vida, para conseguir alguma coisa. E você ainda utiliza ele, claro, desenvolveu mais, fortaleceu mais, aprendeu mais, mas continua utilizando esses comportamentos. Excelente. Achei muito bom. Então, o que a gente está chegando aqui a um consenso é que, não consenso na verdade, mas o que a gente está trazendo aqui à tona, o que você trouxe aqui com muita habilidade à tona, é o seguinte: não é que todo mundo nasce empreendedor, todo mundo nasce com habilidades de adaptação. E isso tem tudo a ver com empreendedorismo. Tem tudo a ver com empreendedorismo. Então, aí eu vou entrar em outra questão que é a seguinte, para você. Na minha visão, o empreendedor é aquele que consegue enxergar no ambiente onde ele está alguma que chamam de dor de mercado, né? Alguma ineficiência em algum momento específico, em algum ambiente, ali onde ele está, enxergar a solução e empreender em cima daquela solução para levar essa solução a outros e ganhar dinheiro. Aí que você vai ver, na minha opinião, né? E de muitas outras pessoas, que isso aqui é atitude e mentalidade empreendedora. Porque tem gente que vê o seguinte, vê um problema e fala assim, alguém tem que resolver isso. Ai, que saco, eu não aguento mais isso. E se muda. Alguém que tem característica empreendedora vê aquele ambiente e fala assim, pô, isso é uma oportunidade. Eu vou investir nisso aqui, porque eu vou resolver o problema dessas pessoas.
elas vão ficar felizes e eu vou ganhar dinheiro. Esse é um empreendedor que traz esse benefício à sociedade. A partir dessa afirmação minha e dessa colocação que isso é uma mentalidade empreendedora, existem pessoas que têm e que não têm. Isso é uma habilidade que pode se criar. Isso é ser uma pessoa muito otimista, ser uma pessoa realista, quem não é pessimista. Como é que é isso? Essas embalagens, esses rótulos. Fala um pouquinho sobre isso, gente. Você concorda comigo? Dá para desenvolver? Sim. Tem gente que tem gente que não tem. Isso também é polêmico, né? Porque a pessoa fala assim, peraí, então quer dizer que se eu não tenho, eu não posso empreender? Não. Nós estamos falando de características diferentes. Mesmo porque, pensa comigo, você não empreende sozinho. Você é bom numa parte do empreendedorismo. Por exemplo, eu sou bom em olhar algo e pensar numa solução a longo prazo para aquilo. Mas eu posso não ser bom em botar a mão na massa e executar. Então, ninguém tem todas as características que necessita para gerar um resultado. Características de empreendedorismo individuais. Tem gente que não gosta de ganhar dinheiro. Gosta de dinheiro, mas não gosta de ganhar dinheiro. Como é que é isso? São comportamentos. Por quê? Porque o dinheiro vai gerar nela, e a gente vai entrar na questão psicanalítica ou questão comportamental, porque o dinheiro vai gerar, como recompensa na vida dela, vai gerar algo que ela não quer. Por exemplo, se eu ganho muito dinheiro, eu tenho que morar fora do país, porque aí eu casei, e se eu ganhar dinheiro, a minha esposa quer morar fora do país. Então não vou ganhar dinheiro. Só que eu sou tão apegado à minha família, eu sou tão enraizado com a minha família, com o local que eu moro, com os relacionamentos que eu construí aqui, que se eu falo, se eu ganhar muito dinheiro, eu vou ter que abandonar tudo isso. E aí, inconscientemente. Okay. E aí começa a desenvolver comportamentos que nunca vão fazer ele ganhar dinheiro, vão fazer ele ganhar muito dinheiro. Vão fazer ele ganhar dinheiro, mas não o suficiente para manter, mas não o suficiente para tirar ele do local onde ele está. Isso é muito louco, tá? Isso aí a gente precisa entrar muito no estudo comportamental para entender isso. Perfeito. Tá? Mas é uma questão de dependência emocional. Eu sou tão dependente do local que eu vivo, das pessoas que estão comigo, que começa a influenciar nos meus resultados de crescimento. Então você vai olhar para o empreendedor da parte comportamental, você vai ver que tem coisas que ele não consegue avançar por questões dele, internas. Por questões internas dele. Só que assim, e aí a gente volta lá, eu saí um pouquinho da pergunta que você fez, a gente volta para a pergunta que você fez. Que nem todo mundo tem todas as características que precisa. Por isso eu preciso me juntar a outras pessoas. Okay. Então eu enxergo algo, eu enxergo um problema e vou pensar numa solução a longo prazo. Outra pessoa enxerga e vai falar, cara, não tem como vencer isso. Não tem como avançar nessa situação. Vou abandonar e vou fazer outra coisa. E a outra pessoa vai falar, não, peraí, se a gente insistir aqui, a gente consegue, vamos fazer. Os dois estão empreendedores. Só que um vai sempre botar a mão em alguma coisa diferente. O outro vai sempre insistir em alguma coisa. E aí, quem está certo e quem está errado? Não tem. Entendi. Quando essas duas pessoas se juntam, uma fala assim, tem como fazer aqui. Eu tenho ideia para a gente ir além. Só que eu sou lento para poder fazer. Eu só tenho ideia. Só que o outro é muito rápido para fazer. Tudo que você bota na mão dele, ele faz. Só que ele é difícil para pensar na solução. Perfeito. Quando eu junto essas duas pessoas, eu falo, beleza, um tem a ideia, um enxerga a solução e o outro executa. É isso que a sociedade vem daí, né? Sim. Que aí você consegue fazer uma sociedade, juntar todo mundo e arrebentar. Juntar as peças e arrebentar. Beleza, maravilha. Agora outra coisa, que eu tenho uma curiosidade aqui, já que estamos aqui com um psicanalista, vamos falar aqui sobre o seguinte. Muitos empreendedores, aqueles que têm muito sucesso, eles falam o seguinte, nunca desista, continua. As pessoas vão falar de você, as pessoas vão te criticar, você tem que continuar, porque se você tem uma visão, lá onde você tem que chegar, vai embora. Eu tô no clube aqui, eu já falo de empreendedorismo desde muito jovem, e eu tô no clube há 5 anos, o clube tem 5 anos de vida, né? E a gente vê muita gente insistindo de vez em quando, não é sendo resiliente, é sendo insistente, né? E aí já falavam, né, antigamente, que tentar um resultado diferente com a mesma atitude, você não vai chegar, você vai ter o mesmo resultado. Então, assim, aí você pensa, essas pessoas têm essa característica de resiliência,
elas têm que ter também uma de adaptabilidade. Isso que eu queria deixar aqui para você falar um pouquinho sobre isso. Porque quando a gente vê isso, a pessoa está falando, não desista, não desista, não desista. A pessoa que está errando vai falar, cara, eu não posso desistir, é isso que eu tenho que fazer. Só que as pessoas que falaram não desista, ou elas deram sorte, né, e conseguiram de primeira, né, de primeira ter uma ideia certa, ou elas se adaptaram e conseguiram fazer um resultado bacana. Você acha que isso está causando um grande problema, essas pessoas falando insista, insista, insista? Você como psicanalista, me tira essa dúvida. Agora uma pergunta até pessoal aqui, porque eu vejo muito isso e eu queria trazer de alguma forma para os empreendedores do clube. Causa muito problema. Porque quando eu falo para você, continua insistindo, mas eu não sei no que você está insistindo, eu posso estar te aconselhando ou te incentivando a insistir em algo que está te cansando e não está gerando resultado. Ou seja, insiste nesse caminho aqui, mas ali tem uma parede. Não insiste que você vai um dia derrubar a parede. Não, você precisa insistir porque você quer ir naquela direção, mas aqui tem uma porta. Só preciso mudar você de direção. Eu posso falar para você, continue insistindo no objetivo, mas muda a rota, muda o caminho que você está seguindo para você chegar onde você quer. E quando eu só falo para você, não, vai, insiste, insiste. Você chega para mim e fala, eu dei de cara com a parede. Eu falo, não, vai, insiste, vai, insiste, vai, insiste. Você não vai chegar em lugar nenhum, você vai se cansar, vai se machucar e provavelmente vai se desiludir e enfim, não vai gerar resultado. E temos muitos empreendedores aí desiludidos, né? Deprimidos, porque não conseguem, às vezes, quando até o próprio objetivo da pessoa não é um objetivo não é que não seja alcançável, mas não é um objetivo realmente que ela quer. Ela está errando até no próprio objetivo, talvez. Porque está seguindo um modelo de negócio que funcionou para alguém, mas pode não funcionar para ele. Então você está dizendo desde o início dessa nossa conversa que as coisas têm que ser muito individualizadas para serem trabalhadas na mentalidade, não é isso? Tem que ser pensada para a configuração comportamental de cada um. Que eu falei. Isso é importante. Às vezes você quer chegar no resultado de uma outra pessoa famosa, né? Tem um monte de coach aí na internet aí famoso falando para você, eu fiz assim, eu vou te ensinar a fazer do jeito que eu fiz. Mas para você não funciona daquele jeito. E aí eu te motivo a fazer como eu fiz, porque funcionou para mim, mas não presta atenção na sua configuração. Forço você a ser o que eu sou para alcançar o resultado que eu alcancei. Estou fazendo errado. Eu posso te levar ao resultado que eu alcancei, mas fazendo você entender quem você é. E poucas pessoas são capacitadas para fazer você entender quem você é. Você pode vender o resultado que você quiser, mas você não pode vender comportamento se você não conhece comportamento. Daquela pessoa. De qualquer pessoa. De qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Relação comportamental mesmo. Relação comportamental mesmo. Esse é o grande problema. As pessoas estão se ferindo, se machucando emocionalmente, se frustrando, se enchendo de problemas como burnout, como crise de ansiedade aí, e diversos outros, porque estão insistindo num resultado que não foi feito para a configuração delas. Estão insistindo em chegar naquele resultado por um caminho que não foi feito para a configuração comportamental delas. Aí que entra o psicanalista? Aí é que entra o especialista em comportamento. E que ele faz? Vai usar a psicanálise também, ele vai usar diversas ferramentas, cada especialista em comportamento ele tem a sua abordagem, mas basicamente ele vai usar as ferramentas que ele tem para transformar, para fazer você chegar no resultado que você quer, usando o comportamento correto. Configuração comportamental. Quem você é? Primeira pessoa tem que se entender. Primeira pessoa tem que se entender. Eu basicamente, vou usar autoconhecimento, começo por autoconhecimento, vou usar a neurociência e vou usar a psicanálise, que são as formações que eu tenho. Ok. Mas outros E coach, né? E coach que é bom para botar um negócio aí no meio também, né? O coach, ele vai muito eu uso poucas ferramentas de coach, programação neurolinguística, são formações que eu tenho, mas que eu acabo utilizando uma hora ou outra e adaptando, dependendo da situação. Entendi. Né? Mas, basicamente, eu vou utilizar autoconhecimento. Esse autoconhecimento, ele não pode demorar muito? A pessoa, se tiver alguma dificuldade, algum grande trauma, alguma coisa, não pode ser alguma coisa muito dolorosa? Vamos falar mesmo, tem que falar, não tem jeito. Sim. Não pode ser algo muito doloroso e demorado? E demorado? É porque você me fala onde você quer chegar. Como é que eu vou trabalhar essa questão do autoconhecimento? Eu não sento você numa cadeira ou num divã e falo assim, me fala como foi seu relacionamento com seus pais e tal, eu não vou voltar lá atrás. Eu vou falar, você tem um problema e você veio aqui por um problema. Qual é esse problema? É um problema comportamental. Hugo, eu quero alcançar o resultado x ao quadrado. Aí eu vou analisar a sua rotina, entender como é que você
funciona na sua rotina, fazer uma análise de perfil e comparar a sua programação comportamental com a rotina que você leva. O quão longe a vida que você leva está o quão longe está quem você é hoje de quem você deveria ser, que é a sua configuração comportamental. E aí eu vou saber por que você está no que a gente chama de dor. Por que eu estou naquela dor e não consigo sair dessa fase e alcançar aquele resultado que eu quero? Porque você está vivendo uma dor que tem a ver com comportamento, com a vida que você leva hoje, com relação à configuração de comportamento. E aí, geralmente, isso não se encaixa. Geralmente, você está tentando ir por um caminho que não foi feito para você. Entendi. Só que isso não vai demorar 10 sessões, 20 sessões, 30 sessões. Isso eu faço em duas. Identificação da mentalidade. Exatamente. Identificação desse comportamento e adequação à ação. Exatamente. O que vai demorar você já entendeu o problema que você tem, você já entendeu o que precisa mudar no seu comportamento, o que você precisa adaptar para chegar aonde você quer, e agora a gente faz o acompanhamento disso. Porque aí você começa a descobrir outras questões, mas você já avança. E o que a gente está falando aqui não como eu falei, a gente não vai voltar lá em algo que você nem pediu para eu entrar. Eu não vou entrar em questões que você nem pediu para eu entrar. Eu vou resolver o problema que você falou. Eu trouxe um problema. Quero que você volte na minha infância ou me fale. Eu quero que você fale. Até bom, mas aí faz psicanálise, aí faz. Né, a gente acaba voltando, porque toda a configuração comportamental ela vai ser montada, estruturada na sua primeira infância. Isso a psicanálise vai dizer, isso a neurociência vai mostrar. Tá? Então, você, na primeira infância ali, que é a estrutura do sistema nervoso, enfim, montou ali. A partir daí, você começa a fortalecer algumas coisas e enfraquecer outras. Então, a pessoa que você é hoje, ela é resultado de uma estrutura que se formou emocionalmente na sua primeira infância, mas que ao longo da sua vida, a partir daí, começou a se fortalecer. Algumas coisas se fortaleceram, outras enfraqueceram. Então, o que eu vou falar para você você tem uma configuração comportamental lá do início. E por que você está tendo esse problema aqui hoje? Porque você não conhece a configuração que você tem, não respeita a configuração que você tem e insiste em ser algo que talvez que você não seja. Entendi. Agora, muito bom. E eu vou entrar nisso, agora, exatamente nessa identificação. Você identifica isso para o profissional, o empreendedor, ajuda ele nesse sentido, e isso vai diretamente ao encontro do seu trabalho como psicanalista, especialista em comportamento, neurociência comportamental, para equipes. Porque aí esse chefe ou esse líder, ele tem que identificar isso, ou não sei, você vai me dizer, as pessoas têm que identificar isso nelas e saberem como elas se encaixam na equipe. É mais ou menos por aí? Isso aí a gente consegue falar aqui por umas 2 horas, né? De liderança, equipe, né? E aí você pensa... Não, vamos fazer agora, sério mesmo, a gente vai fazer podcast sobre isso. Antes de você entrar nisso, guarda essa pergunta, tem uma outra. Sim. Que eu estava lendo um livro espetacular chamado A Arte de Não Agradar, que é um livro sobre um jovem falando com um guru, né? E eles falam muito de Adler. Né? Eu já conversei com você sobre isso, né? Que eu estou lendo sobre Adler, estou achando interessante. O Adler diz o seguinte, o trauma não te molda. O que te molda é o que você faz a partir daquele trauma. O que você decide fazer com aquele trauma. Você concorda com isso? O problema é que às vezes você não sabe onde está o trauma. E aí quando você não sabe onde está o trauma, você não sabe o que fazer com ele. Né? Mas você teve alguma... vamos lá. Mas você teve alguma resposta... aquele trauma. Mesmo que você não saiba que ele é um trauma, você respondeu ele de alguma forma. Sim, você se comporta. Você se comportou de alguma forma. Ele está ali, você se comporta de acordo com ele sem saber. Você respondeu ele sem saber. Sim. Então, se você tiver muito trauma, por exemplo, uma pessoa teve um problema grande na infância, um problema X. O mesmo problema com a outra criança vai transformar duas pessoas.
Indivíduo A e indivíduo B. Mesmo problema, X. Mesmo trauma, X. Exatamente a mesma coisa. Vamos supor que a gente consiga, né, num laboratório, replicar exatamente igual. O indivíduo A, ele reage de uma forma. Nunca mais isso vai acontecer comigo. Vou mudar. E ele consegue ir para um caminho bacana. Sim. O indivíduo B, ele diz, isso vai acabar com a minha vida, isso não foi bom para mim, e ele desce. É isso? É mais ou menos isso. Pode acontecer sim, tá? Aliás, é comum de acontecer sim, do mesmo trauma representar comportamento diferente, criar comportamento diferente. Porque o trauma ele é uma marca dentro da sua configuração. Ok. Então, quando você tem toda a configuração comportamental, aquela marca ali ela não vai determinar, tá, um comportamento específico. Ela vai... como é que eu posso explicar aqui de uma forma simples? Ela vai criar um caminho. Ok. Então, ela vai criar um caminho dentro da configuração. Ok. E cada pessoa, ela vai continuar construindo a sua vida, mas seguiu por um caminho diferente. O trauma está lá, só que vai gerar caminhos diferentes de acordo com a configuração de cada um. E aí depende da idade em que isso aconteceu, depende dos relacionamentos, ambiente familiar, Tudo que no entorno. Exato. A genética está ali. Mas lembra que eu falei? Parte é relacionamento, comportamento vai depender parte de relacionamento e parte de conhecimento que você adquire. Então, se você tem conhecimento para lidar com aquela situação, naquela fase, tem conhecimento para lidar com aquela situação, ela vai gerar um significado X. A outra pessoa que tem um conhecimento diferente e acontece com ela a mesma situação e gera o mesmo trauma, ela vai gerar um comportamento Y. Por quê? O cérebro lidou, né, com aquele trauma de forma diferente, de acordo com o conhecimento que cada uma tinha na época. Tá, então eu posso... Então eu vou arriscar de novo, hein? Vamos lá. Então eu posso virar e falar o seguinte. Vamos voltar para o empreendedorismo, porque na verdade a gente só está em empreendedorismo agora. Pessoas são empreendedores, né? Tá lá ainda. Tá lá ainda. Ah, não, sim, verdade. Segura essa aí. Da equipe, né? Dá uma seguradinha. Então é o seguinte. Vamos supor um não de um cliente é um trauma. Né? Vamos ser bem sinceros aqui. Não é uma coisa que é fácil, né? Um não, ou perder um cliente, ou não conseguir, né, empreender, etc. É um trauma. Um ambiente propício que você falou, talvez mais, vamos dizer, saudável e mais apoiador, acolhedor, pode ser o que essa pessoa transforme esse trauma, esse não, essa experiência em algo positivo. Concorda? Sim. Mais ou menos? Vou falar sobre isso, mais ou menos. Pode acontecer. Mas pode não acontecer? Pode. O que vai acontecer? Chega um pouquinho mais perto do microfone. Um trauma que você tem hoje, ele não vai gerar em você uma consequência tão grande se ele não bater numa dor de um trauma parecido que você teve lá na infância. Ah, não. Sério? Repete. Então você Repete para a pessoa entender. Então você faz o seguinte, vou dar um exemplo. O cliente te falou não. Para algumas pessoas, ele desligou o telefone, saiu, acabou e vou para outro. Eu vou receber 20 não por dia, Tô nem aí. mas eu vou buscar o sim. É isso até que algum discurso que algumas pessoas falam. Para outro, receber um não, acabou o dia dela. Ela não consegue nem pegar o telefone e ligar para a próxima. Por causa de algum trauma que aconteceu anteriormente. Mas não foi aquele não. Foi outra coisa. Porque aquele não, ele bate num trauma que já está nela, que se construiu lá na infância. Por exemplo, o trauma de ser rejeitado. Às vezes as pessoas não querem, já tem o trauma, faz parte da configuração comportamental delas. Tá? Para umas pessoas vai estar muito aceso, muito forte, e para outras pessoas vai ser muito pouco. A gente fala de percentual. Tá? Para umas pessoas esse trauma ele vai estar num percentual muito alto, para outras vai estar num percentual muito baixo. Então, para aquela que está no percentual muito baixo, ouvir um não significa nada. Vai até motivar ela. Mas para aquela que tem o percentual lá em cima e o medo da rejeição faz parte da configuração comportamental dela e ela não adquirir esse medo agora, mas isso já vem como um trauma de infância, aquele não vai acabar com o dia dela. Independentemente do momento atual do não ser um ambiente mais favorável. Independente do ambiente. É claro que ela pode estar vivendo um momento propício ali da vida dela, um momento onde ela está bem,
E aquele trauma ali de rejeição, ele não está sendo significativo. Não, nas outras áreas da minha vida está tudo indo bem. Desculpa, gente. Nas outras áreas da minha vida está tudo indo bem, né? Tá tudo funcionando para mim como eu queria. Então eu recebi um não doeu, mas não doeu tanto. Ele não me desestruturou. Entendi. Eu não gostei, porque eu tenho um trauma lá que não gosta de ser rejeitado, mas não doeu tanto, não me desestruturou. Só que se ela está vivendo num momento onde outras áreas da vida dela também estão rejeitando ela não está obtendo o resultado que ela quer, e ela está tendo a sensação desse trauma de rejeição, aquele não ali vai destruir ela, vai determinar o dia dela. Então você vê que não foi o não especificamente. Foi uma... Não, o trauma não se construiu ali. Sim. Ele só bateu num trauma que já existe. Se repetiu uma dor, que a gente chama de dor emocional, se repetiu uma dor. E toda vez que uma dor se repete, agora, na nossa fase adulta, tá? Ela vai trazer a mesma sensação dessa dor da fase de criança. Porque eu estava querendo fazer o seguinte, aproveitar aqui a sua especialidade para dizer que empreendedores que estão em um ambiente como o Clube Empreendedor, que é acolhedor, e mostra essa turma, né? Essa galera junta. Esse empreendedor vai ter muito mais habilidades de superar traumas ou nãos ou alguma coisa do que o empreendedor que está sozinho. Um empreendedor que está em um ambiente onde tem outros empreendedores que comungam do mesmo objetivo, que é empreender e ter sucesso, tem mais... Não é só fazer networking e negócios no clube. É estar em um ambiente onde ele possa estar com um comportamento mais adequado e com pessoas com o mesmo comportamento que ele, querendo crescer, para ele se resistir mais a um não e ter mais sucesso. Eu posso falar isso? Pode, porque a gente vai falar de motivação. Às vezes, sozinho, acontece alguma coisa comigo e eu desmotivo. Eu falo, isso aí não é para mim, outras pessoas conseguem, eu não consigo, eu nunca vou dar certo nisso, eu já tentei, não deu certo. Só que quando eu estou num ambiente com pessoas que já passaram pelo que eu passei, já tem histórias naquilo ali, falo, cara, já aconteceu isso comigo. É assim mesmo. Eu posso te ensinar até alguma coisa ou outra aqui que vai te ajudar a vencer isso daí. Técnica, a gente está falando de técnica. Não Sim, claro. Comportamento, falando de técnica, né? Posso te ensinar um macete ou outro, uma técnica ou outra que vai te ajudar nisso daí. Ele fala assim, peraí, o problema não tá em mim. Faz parte do pacote de empreender. Exatamente. Faz parte do pacote de empreender. Então, por mais que eu tenha uma dificuldade em lidar com isso do ponto de vista comportamental, existe uma solução, porque eu estou vendo pessoas em volta de mim que encontraram uma solução. Boa. E às vezes até parecida comigo, eu vou me identificar. Então, quando eu crio essa identidade, pertenço a um grupo que consegue superar situações que eu também passo, eu ganho uma motivação para seguir em frente. Excelente. Venha para o Clube Empreendedor Brasil. Maravilha. Pegou aí, tô falando com a câmera? Conseguiu cortar na hora? Excelente, maravilha. Essa aí vai para corte, hein? Pode deixar comigo. Opa. Maravilha. Agora tudo bem, agora vamos para a equipe. No momento de construção de equipe, você é coordenador aqui do clube com a gente. Para quem não sabe, o Hugo Nola é coordenador do Núcleo de Saúde Mental, Bem-Estar e Saúde Mental. Tá? Então, que é importantíssimo a gente levar isso para os empreendedores. Inclusive, esse papo aqui está sendo muito bacana. E aí, na relação da construção de equipe, você também fala de comunicação, inclusive reuniões, para tudo ser mais bem passado. Na última reunião que a gente teve de coordenação foi uma loucura. E ele saiu da reunião e falou assim, Rafael Ponzi, depois vamos conversar para ver se a gente dá uma equilibrada na construção da reunião. Então, como a gente vai entrar na questão da equipe, a gente entra em questões pragmáticas do dia a dia do empreendedor, que é construção de time, forma de lidar, não é isso? Desenvolvimento de reuniões para ter mais resultados, isso tudo a ver com comportamento, neurociência comportamental, é isso? Exatamente, porque a gente fala de relacionamento, então equipe é relacionamento. Só que como é que eu consigo gerenciar relacionamento de pessoas que têm configurações comportamentais diferentes? Cada uma quer fazer do seu jeito. Cada uma tem os seus recursos e suas dores. Então, quando eu coloco todo mundo na mesma caixa e falo, tem que ser dessa forma aqui, eu estou muitas vezes querendo que seja da minha forma, baseado na minha configuração, mas não estou entendendo que as pessoas são totalmente diferentes de mim. Então eu falo, não tem que ser dessa forma, a gente tem que chegar no resultado que a gente planejou. Só que a gente agora começa a entender que cada um vai por um caminho. É por isso que precisa de um gestor
né, que consiga compreender as configurações diferentes, ou seja, o perfil de cada um dentro da equipe e gerenciar aquela equipe para chegar no resultado, mas sabendo que cada um vai seguir um caminho comportamental. Tá ótimo. E existem formas de fazer isso em reuniões, por exemplo? Existe forma de fazer isso em reuniões. Por exemplo, você tem pessoas que vão ter muitas ideias dentro da reunião. Eu pensei numa coisa aqui, pensei em outra coisa aqui. E a reunião não anda. E a reunião não anda porque tem muita ideia. E aí tem pessoas que falam assim, não estou conseguindo nem entender o que vocês estão falando, porque vocês estão tendo ideia em cima de ideia, um atravessando o outro, eu não estou entendendo. Essa reunião podia ter sido e-mail, né? Porque é uma pessoa, de repente, que é mais planejada, que gosta de planilha, que gosta de ver tudo escrito. E é importantíssimo esses dois juntos. Exatamente. E a outra pessoa, aquela pessoa que não estou nem aí para organizar nada, eu só quero ter ideia, eu só quero falar no que eu pensei e pronto. Quem é melhor dentro de uma reunião? Não tem. Só que você precisa gerenciar, porque tem a hora de ter ideia e tem a hora de botar no papel. Perfeito. Quando você solta todo mundo dentro da equipe, cada um do seu jeito, e aí a gente vai ter vários perfis comportamentais ali, cada um do seu jeito, você começa a ter conflito. É isso. E aí começa a bater nas dores, porque um quer falar, o outro fala, não, agora você não vai falar não. Eu falo, opa, peraí, ninguém quer me ouvir. Aí bate numa dor dessa pessoa que já está que é um trauma trauma que está lá, pô, ninguém me escuta, eu não tenho voz aqui, ninguém fala com ninguém, presta atenção no que eu falo, mas eu tô cheio de coisa para falar. Daí o outro que fala assim, pô, você é muito acelerado, você tudo quer fazer, a gente nem terminou a reunião, você já tá querendo, já tá mandando e-mail, já tá ligando para fazer, pera, bota o pé no freio um pouco, segura. São configurações comportamentais que funcionam quando cada uma entende o seu papel, o seu momento e aprende a trabalhar juntas. Excelente. Bom, equipe foi o que você falou, né? Dá pra gente falar aqui de equipe... Liderança. O perfil do líder, configuração comportamental do líder, né? O líder que cobra mais, o líder que é deixa um pouco mais solto. Então, são todos comportamentos que geram resultados. Mas o que você está falando sempre é ter essa consciência de qual é o seu comportamento e talvez a equipe ter a consciência de qual é o comportamento do líder dele. Cada um, sim. E aí é o seguinte... Para não ficar também chateado. Essa é a conscientização. Ó, cada um aqui dentro funciona de um jeito. Não tem melhor ou pior. Às vezes eu olho para você e falo, pô, eu queria ter a configuração do Rafael. Não é assim, não é melhor assim. Que a sua. A sua configuração não é nem melhor, a sua melhor que a minha, nem a minha é melhor que a sua. Eu só preciso aprender a ser quem eu sou e utilizar a minha configuração da forma correta, que a gente vai chamar de padrão também, né? Configuração ou padrão de comportamento. A utilizar isso da forma correta para chegar no objetivo que eu quero. Então eu preciso ter essa conscientização de que as pessoas que se relacionam comigo têm configurações diferentes da minha. E a minha não é melhor do que a delas, nem a delas é melhor do que a minha. São configurações diferentes. Beleza. Agora vamos continuar em mais uma coisa que tem uma palestra do TED Talk da Amy Cuddy. Já ouviu falar da Amy? Já viu essa palestra? Já ouvi falar, mas não vi a palestra. Cara, veja que é maravilhoso. Você que está aí vendo também nosso podcast, já quando acabar, você desliga e vai lá ver. A Amy Cuddy tem uma frase que é famosa em inglês, que é fake it till you make it, que é finge até você se tornar. Então ela conta uma história que ela era muito inteligente, foi estudar em Harvard, se eu não me engano, e ela, top da turma, ela teve um acidente de carro, onde teve um problema sério, inclusive na cabeça, e ela não tinha mais o desenvolvimento de raciocínio que ela tinha antes. E aí ela começou a se sentir uma intrusa ali, né? Harvard, só os melhores, aquela coisa toda. E aí e ela estava muito deprimida, né? Vendo que ela não conseguia participar. E aí um professor dela chamou ela e falou assim, Amy, vem cá, depois ela quer conversar com você. Aí ela foi e falou assim, olha só, o que está acontecendo? Ela, eu não estou entendendo, eu não estou conseguindo acompanhar, não tá mais dando para mim. Aí ele falou, amanhã. Na verdade, foi ela que falou. Essa Amy Cuddy teve esse problema e ela conseguiu se superar, né? E com todos esses problemas, ela conseguiu ser uma grande profissional. Virou professora de Harvard, identificou isso num aluno, que ele estava também, que nem ela estava antes, virou para ele, chamou ele depois da aula, falou, vem cá conversar comigo. Aí o garoto foi, ela falou, olha, o que está acontecendo? Aí o aluno falou, eu não estou conseguindo acompanhar a turma, eu não tenho inteligência suficiente para acompanhar a turma, eu estou me sentindo mal, não consigo. Ela, amanhã, a aula vai ser sobre tal assunto, você sabe já qual é o assunto, eu quero que você traga uma pergunta espetacular. Uma pergunta que seja avassaladora. Prepara a pergunta e traz na próxima aula.
Aí ele ficou meio assim, foi e tal. Dia seguinte, tava lá na aula e ela começou a dar aula, começou a falar um monte de coisa, aquela matéria toda. Aí ele levantou a mão, aí a turma já... ai, meu Deus, lá vem ele perguntar uma asneira, né? Aí ele fez uma pergunta espetacular. Todo mundo olhou pra trás assim, tipo, caraca, não sei o que. Ela foi, respondeu a pergunta e a partir daí ele começou a desenvolver cada vez mais e melhorou cada vez mais e arrebentou. E aí que vem o tal do fake it till you make, ou seja, finja até você se tornar. Finja que aquela pergunta veio naturalmente de você até você se tornar um excelente aluno. E foi o que aconteceu com ele. Ela também fala muito da questão, como você estuda neurociência, que ela fala o seguinte, o natural do ser humano, quando ganha alguma coisa, é botar a mão pra cima. Já viu? Em qualquer esporte ou qualquer vitória, o ser humano bota a mão por quê? E aí ela explica o porquê dos hormônios e tal, que ele joga hormônios assim, assado. E aí ela dá uma dica. Quando você for para uma reunião, que você estiver muito ansioso, nervoso e se sentindo mal, entra no banheiro, ou você coloca a mão na cintura e faz assim, bota o queixo para cima, assim. Sim. Ou você faz assim, ó. 2 minutinhos. Eu já fiz isso, parece um louco dentro do banheiro, né? Que você vai aumentar o nível de... acho que era serotonina, dopamina, não lembro o que era. E você vai conseguir. Então, assim, essa história eu achei legal colocar aqui, porque é o seguinte, você tá... a gente tá falando de comportamento, mas você tá conseguindo alinhar esses comportamentos. O fingir até conseguir, ele é verdadeiro? Ele existe? Na sua opinião, né? Por exemplo, eu coloco uma pessoa que é muito tímida na área de vendas. Essa pessoa... consegue fake it till you make it? Consegue fingir que ela é boa até ela desenvolver? Bom, vamos lá. Tem caminhos de... situações de situações, tá? Eu não posso, como eu falei pra você, colocar dentro... Não, é só pra bater papo. Colocar dentro de uma caixa. Claro. Não, todo mundo pega qualquer tímido aí, coloca ele na equipe de vendas e insiste nele que ele vai gerar resultado. Não vai acontecer, depende. Ele pode estar com um problema emocional que bloqueia um comportamento que ele tem, mas não aparece. Ou seja, eu não sou tão tímido assim. Só que a minha extroversão está camuflada nesse período da minha vida por conta de alguma situação, alguma vivência aqui. Okay. Então, quando eu começo a colocar ele em situações que desafiam ele e geram confiança, eu consegui fazer, deu certo. Vou tentar de novo, deu certo. E ele falou, peraí, peguei o jeito de fazer, eu posso fazer. E aí vai funcionar. Ele começa a virar essa chave, quebrar aquele bloqueio emocional que impedia a parte dele mais extrovertida ou mais negociadora ali fluir. Mas também tem o outro lado. Alguém que não tem essa parte extrovertida e negociadora ali e é realmente uma pessoa introspectiva. Uma pessoa que é mais do observar, que é mais calada, que gosta de ficar mais na dela. E se eu insisto com essa pessoa numa área em que ela não foi programada para gerar resultado, eu vou matar essa pessoa. Matar que eu falo assim, Sim. Ela vai gerar poucos resultados ou vai nenhum ficar mal resultado. E vai ser pior ainda. Vai ficar pior ainda, porque, eu não sou capaz de fazer, realmente eu sou ruim, realmente eu não sirvo para isso. É a forma que ela vai se comportar ali naquele ambiente, né? Exatamente. Então, você tem esses dois lados. Então, nem tudo que parece. Ou nem tudo que parece né? Nem sim, tudo claro. que parece Por isso eu preciso entender a configuração da pessoa para saber, não, dá para insistir nessa pessoa e ela tem um bloqueio, mas ela vai desenvolver. Cara, essa daqui é melhor você colocá-la numa outra área, porque ela não tem a característica para essa área e ela vai gerar resultado, mas vai ser muito pouco. Vai ser muito abaixo. Gerar mais resultado nessa área do que nessa área. Exatamente. É isso que cabe ao líder também, identificar e não colocar a pessoa no lugar errado. Exatamente. A gente tem um outro ponto nessa história que você contou, na pergunta que você trouxe, que é a parte neurocientífica, que é a neuroplasticidade. Então, o cérebro ele é capaz de se adaptar fisiologicamente, fisicamente. Ele vai se adaptar para determinadas situações. Então, exige de mim que eu desenvolva agora numa área em que eu nunca trabalhei, não tenho conhecimento, não tenho características para aquilo ali, mas eu gosto. Eu me sinto bem. Eu sou motivado, mas eu só nunca fiz. E aí, à medida que você entra e começa a fazer, primeiro vai errar, primeiro vai gerar resultados abaixo, mas você gosta daquilo ali, você se sente bem e motivado. E aí, com o tempo de prática, você vai melhorando, o cérebro ele vai entendendo
os caminhos que ele precisa fazer para se adaptar, para gerar resultados, performar naquela posição, e ele vai se construir para você performar naquela posição. Aí não tem a ver com configuração de comportamento, tem a ver ali com o ambiente. Você já tem a configuração, só que ela não era explorada. Agora você começa a explorar ela, e aí você começa a se desenvolver. Excelente! Hugo, passamos muito do nosso tempo e ainda tem muito para conversar. Eu não posso, como esse bloco do Clube Cash aqui é dessa entrevista com Empreendedores Premium, não posso passar muito do tempo. Mas eu quero fazer um Clube Cash com o tema da questão comportamental. Topa? Topo. Com mais gente aqui para ter 5 horas de podcast. Vamos fazer. Maravilha. Como é que o empreendedor faz para falar com você? Meu Instagram, tá? Hugo Nola. Tá. LinkedIn também, Hugo Nola. Hugo Nola, então, só mandar mensagem lá. Tá lá, Hugo Nola, só falar comigo. Toda questão comportamental a gente tem até nos nossos eventos de network, né? Sim. Eu até faço a brincadeira lá que eu falo, eu pago o almoço de quem trouxer para mim um comportamento que eu não consiga falar por que acontece e não consiga gerar uma solução para você ali em menos de 5 minutos. Né? Olha isso. Então, cara, se você estiver precisando, gente, fala com o Hugo Nola. É comportamental. Se você acha que você está com um comportamento que não está fazendo você atingir sua meta, ou você está com algum problema aí para adequar alguma coisa, é o Hugo Nola. Como é que está a tua equipe? Fala com o Hugo Nola. Então, assim, eu acho que isso é importante as pessoas saberem. Existe pessoas que, não, isso aí é besteira, eu não consigo dar um jeito. E aí, acabou-se, né? Isso tem tudo a ver também, não deu para falar tudo, eu tinha que falar de soft skills, tinha que falar de cultura organizacional, depois a gente fala sobre isso tudo. Mas assim, gente, Hugo Nola, Hugo Nola, Nola, só entrar em contato com ele. E pessoal, para vocês que curtiram aí o nosso podcast, um abraço enorme, clubeempreendedor.org, entra no clubeempreendedor.org, curte, obviamente, esse podcast, foi espetacular, e ativa o sininho para receber a notificação de mais podcasts do Empreendedor Brasil. Vai assistir também mais a coisa aí, tem muita coisa bacana. Hugo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, o prazer foi eu. O prazer foi todo meu. Um abraço grande, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.